Alan, parece que o Alexandre cismou com você também. Então, a gente combinou camisa? Eu só queria saber disso. É verdade, ele tá com a camisa quase idêntica, né? É parecida. A que a tua é cara, a minha é do Walmart. Cara, essa minha não é cara, não. É sim. Eu só compro roupa barata, cara. Você é caô. É verdade. Você anda de Tesla. Aquela camiseta preta, eu ando de Tesla, que é o único luxo que eu me permito, porque eu sou um cara que gosta de tecnologia. Não, é porque você é amigo do Elon Musk, é diferente. Ele me deu um desconto no carro. Agora a meta é o Cybertruck. Mas eu só uso aquela camisa preta que todo mundo acha que eu só tenho ela, que as pessoas só me encontram na rua com aquela camisa preta. Aquela camisa custa $8 na Old Navy. Então não dá para ser mais barato que isso. É quase que uma C&A. Você comprou 365, né? Eu tenho umas 15 que dá tempo de lavar. Alan dos Santos, parece que cismaram com você e quando ele cisma é uma desgraça. Eu não posso culpar, né? Eu sou maravilhoso, cara. Quem que não quer ficar me vendo, me ouvindo, me ter por perto? Isso aí é normal. Me ter por perto? É. Meter? Não. Foi isso que você disse? Um programa de família, Alan dos Santos. Eu falei meter. Ter-me por perto. Ter-me por perto. Alan, você foi surpreendido com essa notícia? Ela trouxe surpresa para você? Como é que você soube que você tinha um novo mandado de prisão? Fiquei sabendo pela Globo, né? Amigos meus me falaram. Saiu mais um pedido de prisão. Eu falei, pô, mais uma coisa para colecionar, porque eu coleciono guitarra, eu coleciono gaita. Agora eu vou colecionar pedido de prisão. Por que eu fiquei surpreendido, Paulo? Porque eu podia jurar que depois de 3 anos, né, que ele pediu, né, 21, pediu 21, eu tô 4 anos no exílio, e depois de 3 anos ele ia fazer algum pedido, sei lá, com alguma coisa que me desse trabalho. Não, ele botou crime de opinião de novo. Pois é, do que se trata? Explica para a audiência do que se trata. Eu não sei, eu tô narrando o que eu vi na Globo, né? Pois é, eu perguntei ao seu advogado, doutor Renault, se ele tinha acesso ao mandado de prisão, e ele falou, não, dessa vez não vazou na imprensa, ou seja, não há nenhum tipo de comunicação, não há nenhum tipo de é tudo feito, avisa aí no jornal que o Alan dos Santos, que eu mandei prender o Alan dos Santos de novo. Foi assim. Desse jeito. E aí lá tá dizendo que o Alan dos Santos seria o responsável. Eu até li o texto junto com o Deltan Dallagnol lá no Feed Diário, do Marco Antônio. E eu lendo o texto, assim, eu fiquei impressionado. Falei assim, pô, mas como é que o cara inventa essas coisas? Que eu sou líder. Tem uma coisa que ele falou que é verdade, né? Que eu quero acabar com a imagem do policial federal que fica anotando as minhas lives para passar para Alexandre de Moraes. Isso não é segredo de ninguém, né? Que teu programa, você falou que é um programa de família, eu não posso falar o que eu falei no meu programa. No meu programa eu falei porque o cara lá pegar as anotações, enrolar e enfiar. E foi isso. E aí ali ele Mas é esse o ponto? Você... Eu não sei, deve ter sido isso, porque a única coisa que eu falei de policial militar foi isso. Porque eu fiquei lendo... Não, policial federal. Né? Eu fiquei... Policial federal. Eu fiquei lendo as reportagens e a gente não conversou sobre esse assunto ainda, estamos conversando aqui no ar, de forma bem transparente com a audiência. Eu li as reportagens e fiquei, puta, o que será que o Alan falou? Porque mandar policial enfiar alguns até podem gostar, inclusive, de enfiar coisas no toba, não é necessariamente uma ameaça. Qual foi o ponto? O que mais você falou sobre o policial federal que pode ser encarado como uma ameaça e como você... No máximo isso, ou que eu falei que eu vou descobrir um por um do gabinete do Alexandre de Moraes. Isso é para os membros da academia, né? A gente tá pegando, porque não adianta ficar criticando o Alexandre de Moraes. Eu acho que agora tá na hora da gente entender. Existem Ayrton, né? O juiz lá, Ayrton. Tem outras pessoas que precisam começar a ter foco, porque o Alexandre não age sozinho. Então a gente precisa entender, e isso é um dos pontos mais interessantes das matérias do Glenn Greenwald, que ele traz a ilegalidade não apenas do desejo do Alexandre de Moraes, mas como que essa ilegalidade, esse desejo inconstitucional e ilegal do Alexandre de Moraes, criminoso, como que é a operação disso, como que isso ocorre, né? E a única coisa que eu falei é que eu vou atrás de um por um. Eu quero ver quem é que está entrando na casa das pessoas, quem é que está cumprindo mandado de busca e apreensão, quem é o delegado que está. E eu estou pegando o nome de todo mundo, fazendo uma fichazinha bem legal lá na Academia Conservadora.
Não, e existe um grupo aqui trabalhando em conjunto com o pessoal dos gabinetes, dois congressistas dos Estados Unidos, que também estão fazendo essa lista, porque no momento em que for apresentado o projeto de sanção, etc., uma das atribuições é verificar quem seriam os violadores de direitos humanos. E nessa lista, pelo menos, eu não vi a lista completa, mas eu cheguei a ver o nome dos agentes, não dos agentes, dos delegados, mas não vi de agente, vi dos delegados. Esse pessoal tem que ser impedido de ir para Disney. Impedido para ir para Disney, ter seus ativos no exterior bloqueados, enfim. Eu não sei se você lembra, Paulo, um dos delegados federais que estava ali atuando com o Moraes, ele estava passeando aqui na Disney dias atrás. Não sabia. Isso é matéria, pô. Ele falou assim: não, eu tava de férias. Eu não leio os jornais. Isso é minha obrigação, né? E aí, e lá tava lá, ele falando: não, isso aqui eu tava de férias. E tem a foto dele de férias na Disney. Delegado, e será que foi o compartilhamento, mas saiu matéria no jornal, então assim, eu fiquei pensando, será que compartilharam a casa, onde o sujeito mora? Ou não, acho que foi ele que postou. Ele tava alegando de que ele não teria feito tal coisa porque ele tava de férias. Aí botou a foto de férias com a família na Disney, em Orlando. Imagino como é que deve ser a consciência, né, dessas pessoas de encontrarem as suas famílias e viverem a vida normalmente, fazendo o que tem que fazer. Isso que você acabou de falar, para mim, eu acho que é um ponto crucial que nós precisamos entender nesse momento. Não há mais como avaliar Alexandre de Moraes, Ayrton e todas as pessoas que estão trabalhando com ele como pessoas que têm algum tipo de consciência, sabe? De pensar, olha, não, isso aqui é injusto, isso aqui não se faz, isso aqui é criminoso, isso aqui é ilegal. Não dizer informal, como diz a Folha, né? Isso aqui é informal. Não é informal, é ilegal. Não está na lei. Você deve ter visto o vídeo do Marcos Duval, né? Ontem, né? Sim. Ele narrando que ele questionou aos delegados que foram na casa dele para pegar o passaporte e ele falando, tá, mas onde está isso? Qual foi o crime? Por exemplo, derrubar o site inteiro e não uma publicação específica de uma matéria, um artigo de opinião, algum vídeo, alguma coisa. Não, é tudo genérico. Onde está isso na lei? E aí o delegado falou para ele, não está aqui na decisão. Se não está na decisão, tem um problema aí, né? Inclusive, um dos pontos altos do meu asilo foi tentar explicar para os advogados de imigração, na hora que eles estavam compondo ali, fazendo a composição do pedido de asilo, era explicar para eles que o warrant, né, o mandado, ele não tinha a assinatura do Alexandre de Moraes, não tinha o pedido do Alexandre de Moraes dizendo o que realmente deveria ser feito. Era só busca e pressão e acabou. Ou seja, tem que dar as razões. Você imagina, Paulo, você está nos Estados Unidos, imagina o Departamento de Justiça aqui, ou alguém que trabalha com a justiça nos Estados Unidos, ouvir que houve um warrant sem dizer qual era a razão disso, qual era a lei que estava fundamentando, o que realmente precisava encontrar ali. Não é o que precisava encontrar, é que eu não sei juridiquês, né? Mas o warrant, ele tem que ter as razões para aquilo. Né? De acordo com a lei tal, é necessário fazer isso, porque o lar é inviolável. Né? Isso não existe mais, nem na cabeça dos delegados. Então, esses delegados que estão atuando em conluio com Alexandre de Moraes, eles precisam também ser cobrados, né, e punidos, sobretudo, com rigor da lei. Moraes não pode cair sozinho, porque eu não tenho dúvida que Moraes vai cair, não, tá? Eu não tenho. Só não sei se é hoje, amanhã. Hoje em dia é difícil ter dúvida de que o Alexandre vai cair, né? É uma questão de quando e não mais uma questão de ser. Exato, é uma questão de quando. Agora, as pessoas que estão ali, não, só estou cumprindo dever, achando que isso é um argumento válido, é só lembrar do Nuremberg, né? O julgamento de Nuremberg. Acabou isso, não existe mais. Se você colaborou com essa injustiça, você também é copartícipe. Você não está só cumprindo ordem, você é copartícipe de um ato criminoso, um ato ilegal, um ato inconstitucional. E essas pessoas precisam ser tratadas dessa maneira. Elas não podem ser tratadas como alguém que simplesmente está ali na ignorância. Ignorância está esse pessoal que está passeando, curtindo a vida aí, enquanto tem um monte de gente se fudendo no Brasil. Sim, tem muita gente também em estado de ignorância cuidando da própria vida. E muitas pessoas que entraram num sentimento de decepção tão grande,
depois das expectativas equivocadas que elas tiveram em 2022, aquela coisa do tic-tac, do tic-tac, do tic-tac, elas entraram num grau de decepção tão grande que elas entraram quase que em estado catatônico, né? Tem muita gente no Brasil que está em estado catatônico. A pessoa eu percebi isso num nível muito pequeno nas minhas redes sociais, né? Falando que o que está acontecendo nesse exato momento é algo muito favorável a nós. E algumas pessoas dizendo assim, não, isso não vai dar em nada, não vai dar em nada. Eu falei assim, olha, não é bem assim. É uma questão de realmente... há um crescimento de interesse, né? Você lembra daquele vídeo que, quando nós estávamos lá no Steven Crowder, se eu não me engano, que eu coloquei aquele vídeo do Bial? Lembra daquele vídeo, né? O Pedro Bial falando com o Arthur Lira, dizendo o seguinte, olha, está crescendo o entendimento, né? Tá criando-se uma hegemonia de que o STF fez isso, aquilo, outro. Cada dia mais, a consciência de que Moraes é um violador da Constituição, das leis penais, da lei processual, etc., a consciência ela se ampliou muito. Antes, quando tudo aconteceu comigo lá atrás, final de 2019, início de 2020, o meu nome foi inserido em 19, em 2020, março de 2020, março ou maio, não me lembro agora, acho que maio, teve a primeira busca e apreensão. Ali, a consciência das pessoas não estava... era só aquele círculo próximo de Bolsonaro, literalmente, né? Mas tem alguma coisa errada. Realmente isso aqui não pode. Aí depois a coisa foi se expandindo e as pessoas pensavam que, pô, se o STF precisou agir dessa maneira, tem coisa feia ali que a gente não sabe. Então um opositor de Bolsonaro olha aquilo e fala assim, não tô falando de esquerda não, tá? Tô falando de Partido Novo, outros partidos, ou alguém que tem um pensamento diferente. Uns tucanos mais moderados e tal. Exato. O cara olha aqui dali e fala assim, pô, não, olha, eu tenho lá minhas ressalvas com o Bolsonaro e seus apoiadores, mas se o STF está tomando medidas tão drásticas, é porque tem alguma coisa ali por trás. É um pouco do vício da Lava Jato, né? Se é contra alguém que eu não gosto, né, tomara que ache algo que comprove que precisava ser feito aquilo, violando o direito internacional, né? Direitos humanos fundamentais. O due process, né? E aí, com o tempo, a consciência das pessoas foi vendo que não era só o círculo de apoiadores do Bolsonaro ou de Bolsonaro que virariam vítimas daquele mesmo processo. Por exemplo, nas eleições, né, do ano seguinte, então falei de 2021, 2022, quando, por exemplo, o vice da Soraya Tronic teve o Twitter dele bloqueado, né? O Alexandre de Moraes mandou derrubar o Twitter do vice da Soraya Tronic. Não me pergunte o nome dele, porque eu não sei o nome dos coadjuvantes da história. Então, o cara é um... Meu Deus, tem que fazer um Google para lembrar o nome do cara. Mas eu lembro que ele era candidato, né? Candidato a ser vice-presidente ao lado da Soraya Tronic. E, à medida em que foi aumentando as garras do Alexandre de Moraes, chegou até o Elon Musk. Então as pessoas começaram a ver, não, peraí, tem alguma coisa errada. Esse cara tá fora do controle. Então, a consciência de que ele... Sintra, o pessoal tá lembrando aqui no chat. Marco Sintra, essa galera é maravilhosa. Então aí o Marco Sintra, né, depois o Elon Musk, e aí foi indo. À medida em que ele foi pegando vítimas após vítima, as pessoas entenderam que não era o Alan que falava palavrão, não era o Alan que foi imprudente, não era o Alan que fez isso, não foi o terça livre, que não sei o quê. Nego começou a entender e falou assim, rapaz, então quer dizer que não era o Alan, não era o Alan dos Santos, não era o terça livre que estava agindo de modo imprudente, exagerado, radical, que não sei o quê, porque os prudentes e comportadinhos também já estavam sofrendo sanções, já estavam sofrendo retaliações, estavam perdendo direitos humanos fundamentais. Agora, o cenário muda, porque agora a gente tem a causa material desse problema. Antes, o que as pessoas entendiam e tinham acesso era o quê? Isso aqui objetivamente está equivocado, está fora do direito do devido processo legal, era essa palavrinha que eu estava tentando lembrar. Isso aqui não está dentro do escopo do devido processo legal, porque isso fere os direitos humanos fundamentais. Foi assim que mataram o padre Gabriel Malagrida na Inquisição. Falei assim, pô, peraí, não, a gente está querendo fazer coisa diferente aqui, a gente não quer repetir o que o Marquês de Pombal fez, ou que tantos outros fizeram.
né? E aí, à medida em que os alvos foram mudando, era só então uma percepção objetiva processual. Só que ninguém tinha a materialidade, vamos dizer assim, do como isso era feito. A gente só tinha a materialidade do crime, né, do Alexandre de Moraes, que era você não dar à vítima o direito da legítima defesa, o direito da ampla defesa. Agora a gente tem como que se dá materialmente o caminho, o processo dessa ilegalidade. O que é ainda mais grave, Paulo, você pode até explicar para o seu público, você vai explicar, sobretudo com muito mais domínio do que eu, você vai explicar para o seu público como que isso está sendo feito. Ou seja, olha, não se pode um policial bater um rolê ali com um policial militar, né? Um policial militar bater um rolezinho com o outro e falar, me dá essas informações aqui que eu preciso compor prova aqui contra uma pessoa. Agora, não tem como mais ficar, nenhum círculo das consciências hoje da classe falante, nenhum círculo pode olhar aqui dali e falar assim, não, realmente isso aqui é algo que é normal. O Alexandre de Moraes está agindo de maneira absolutamente regular. Ninguém. Só os comparsas dele, Flávio Dino e tantos outros. Não é apenas irregular, é criminoso, anula processo, né, como você chegou até a comentar comigo. E, convenhamos, como é que aconteceu que o André do Rap teve decisão, inclusive, do Marco Aurélio Mello na Suprema Corte, dizendo assim, ó, não podemos mais dar continuidade ao processo que foi feito contra ele, por causa de equívocos feitos pelo Ministério Público, se eu não me engano, de São Paulo, não foi? Na época? Eu acho que foi, né, no caso, como estava no STF, deve ter sido a Procuradoria-Geral. O fato é que direito não é só a matéria, né? Não é só se as pessoas de fato cometeram ou não os crimes. Então, o sujeito pode imaginar que o Alan dos Santos tenha cometido um crime. Obviamente, o nosso ordenamento jurídico não tem crime de fake news, mas digamos que o sujeito imagine que o Alan dos Santos, ou o Paulo Figueiredo, ou o Rodrigo Constantino tenham cometido um crime, abolição do Estado Democrático de Direito, o crime que ele quiser, né? Essa é a matéria. Existe o processo. Então, por isso que você tem o Código Penal e você tem o Código de Processo Penal. O devido processo legal, o império das leis, o direito, diz que você tem que seguir ambos. Então, a forma do processo também é importante. E era essa, por exemplo, a minha grande crítica à Lava Jato. Você fala, o Lula é ladrão, beleza, maravilha. Como é que a gente vai condenar ele? Seguindo o processo, né? Não fazendo um linchamento, não passando por cima, não dando a ele todos os direitos que você gostaria que o seu filho tivesse se ele estivesse sendo processado pelo Estado. Isso não é por nenhum... As pessoas acham que isso é um preciosismo, não é nada disso, é a coisa mais pragmática do mundo, é a noção de que se o Estado passa a ter o poder de fazer a margem do processo e fazer da maneira que ele quiser, todos poderão ser perseguidos e você cria de fato um Leviatã. Não tem absolutamente nenhum preciosismo, não tem nenhum moralismo por trás disso, não, é medo mesmo. É o medo de um Estado sem as restrições necessárias para um monstro tão poderoso, né? A ideia do Leviatã é essa, é um monstro super poderoso que você não consegue controlar. Então, se você não tem a capacidade se você não tem nenhum tipo de restrição, e essas restrições são o processo, você tem o que a gente está vendo hoje, um juiz que criou uma polícia paralela, um juiz que criou, onde ele mesmo fazia dossiês contra seus opositores, ele dizia quem que ele gostaria de mais aprofundamento, e por aí, e aí por diante. Não, mas então, nesse caso, especificamente, não sou nem eu, vou até falar no programa de hoje sobre a própria Folha, falando que os processos, isso se tornou nulo, os processos contra mim e contra você, eles já são nulos. Não há mais nenhuma dúvida da nulidade desse processo. Em algum momento, quando o mínimo de... A gente tem duas hipóteses, ou o mínimo de normalidade vai voltar, o regime vai cair, o Alexandre vai cair, vai ter um ajuste, vão perceber quais foram os excessos, vão encerrar esses inquéritos. O Brasil é o país do acochambrado, né? As pessoas, nesse sentido, o Brasil é realmente antirrevolucionário. A gente não vai ter nenhuma grande ruptura, uma revolução, uma grande reforma. Eu não acredito muito nisso. Acredito que o sistema vai se acomodar, expelir o Alexandre, que está causando problema demais, se acomodar, falar, não, isso aqui não pode, blá, blá, como fizeram com a Lava Jato e com o Sérgio Moro. O sistema se acomoda.
Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é nós, e depende muito do povo, né? Depende muito da pressão popular, nós normalizamos o que o Alexandre fez, deixamos ele continuar no poder, e aí, se nós deixarmos ele continuar no poder, o Brasil entra no mesmo grau de autoritarismo que a Venezuela, onde já mais nada importa, não tem mais império das leis, e realmente na Venezuela só um levante armado consegue resolver a situação do país. Nos dois casos, para mim e para você, que vai me levar à nossa pergunta final aqui, Alan, nos dois casos, para qualquer um de nós, não faz muita diferença. Porque se o Brasil restaurar a normalidade, todos os nossos inquéritos, as ações contra nós serão nulas, né? Nulidades evidentes. Se o Brasil entrar num caminho de autoritarismo que não tem mais volta, a gente não vai poder voltar para o Brasil mesmo. Então, o que vai mudar é se a gente pode ou não voltar para o Brasil. E o que me leva a essa pergunta, Bruno, coloca aqui para a gente. Eu vi uma notícia que eu ri, que o governo brasileiro agora, que o Moraes acha que com esse novo pedido de extradição, novo pedido de prisão, eles podem dar uma nova carga ao seu pedido de extradição. Está aqui, PF quer a extradição de Oswaldo Eustáquio e Alan dos Santos. E você deve lembrar, Alan, pode fechar, Bruno? Você deve lembrar que, no caso, quando pediram o seu mandado de prisão, como eu já tinha passado por isso antes, eu fui o primeiro a dizer, olha, publicamente, eu estava na Jovem Pan já na época, dizer, olha, esse mandado de prisão, o Alan não tem zero de chance de extradição. As pessoas estavam achando que a Interpol ia aparecer aqui, invadir a sua casa e pegar você, né? E eu falei, olha, isso tem zero de chance. E este novo mandado de prisão, a não ser que eles encontrem alguma conduta realmente que você tenha tido, que eu não vi, que seja absurda, ele tem zero de chance de prosperar. Porque um dos termos do acordo... Eu vou dar uma consultoria gratuita aqui para o pessoal da Polícia Federal e para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, uma consultoria gratuita aqui, que lê o artigo, o Tratado de Extradição entre o Brasil e os Estados Unidos, e um dos requisitos é que, primeiro, ele lista uma série de crimes, e obviamente não existe crime de opinião. Segundo, ele exige que a conduta seja considerada criminosa nos dois países. E aqui nós podemos pegar a foto de um policial federal e falar, este cara é um filho da puta, ele merece se fuder. Eu quero, porra, se dependesse de mim, esse cara ia pra puta que pariu. Você pode pegar a foto dele e encher de tiro. Você pode pegar a foto dele e encher de tiro no stand. Se você não tiver uma capacidade, se você não tiver efetivamente incitando que as pessoas vão lá e matem ele, de forma objetiva, claro. E se você não tiver a capacidade de causar, de efetivar uma ameaça explícita, ainda assim não é crime. Então, eu não sei o que você fez. Se você simplesmente falou, olha, nós temos que responsabilizar. Nem eu, né? O federal Fábio Schor, ou a delegada Denise, ou o delegado sei lá das quantas. E você dizer, olha, nós temos que responsabilizar essas pessoas porque elas estão violando a lei. O máximo que eu devo ter falado é que elas precisam ser presas. Eu lamento aí, doutor Schor, lamento, Alexandre, vão rir da cara de vocês de novo. E eu volto a dizer que o entendimento, e eu conversei isso com assessores dentro do Congresso do Comitê Judiciário, dizendo, olha, se passar a lei de repressão transnacional, que deve passar com apoio bipartidário no início do ano que vem, utilizar Interpol e pedidos de extradição para perseguição política é considerado repressão transnacional. E aí não tem nem Biden, Trump, etc. É objetivamente sanção. É bipartidário. É um negócio bipartidário. Você viu o que o Alexandre de Moraes fez com os pais dos jovens que teriam falado alguma coisa de ligação com o Alexandre de Moraes e o PCC? Só agora de manhã isso aí. Ele penhorou o bem dos pais. Esse cara é um psicopata. Mas os jovens falaram que o Alexandre de Moraes tinha ligação com o PCC e ele penhorou os bens dos pais?
Aqui, ó, UOL. Eu não vi essa notícia. Rogério Gentili, tá? Leia aí pra gente. Justiça penhora valores de pais de adolescentes que ligaram morais ao PCC. A Justiça Paulista penhorou a restituição do imposto de renda dos pais de 2 jovens que publicaram fake news contra Alexandre de Moraes associando a facção criminosa do PCC. Em 2015, de acordo com o processo, acho que é de acordo com o processo, a matéria precisa ser revisada aqui, revista. Os então adolescentes, um de 15, que agora já abriu deixa eu abrir um outro navegador aqui, porque eu preciso limpar ali fica abrindo aqueles pop-up de... Só um minutinho, Paulo. Tá abrindo aqui. Aqui, ó. De acordo com o processo, os então adolescentes, um de 15 anos, outro de 14, publicaram um texto dizendo que Moraes, à época de secretário de Segurança Pública de São Paulo, havia sido advogado do PCC. Que o autor da matéria disse o que não é verdade. O texto foi publicado em um site criado pelos garotos, moradores do interior de São Paulo. Moraes processou os dois e, ao descobrir que eram adolescentes, responsabilizou os pais dos jovens, que passaram a ser alvos da ação. Segundo ele disse no processo, os pais, abre aspas, negligenciaram seus deveres parentais. Esse cara é um psicopata, cara. Nada fizeram para minimamente intervir, impedindo os abusos praticados pelos menores, declarou na ação. Lucas Andreazzi e Michele Neves, pais de um dos garotos, e Reginaldo Barbosa, do outro, foram condenados pelo juiz Tom Brandão a pagar uma indenização de R$5 mil ao hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. Moraes achou o valor baixo e recorreu. Em novo julgamento, os desembargadores do Tribunal de Justiça confirmaram a condenação, subindo o valor para 15 mil, que em valores atualizados, com juros, correção monetária e multa, atingem R$46 mil. A condenação é definitiva porque o processo já transitou em julgado. Como não houve pagamento da condenação, o juiz Tom Brandão determinou agora a penhora da restituição do imposto de renda. Ao se defender no processo, Lucas Andreazzi e Michele Neves afirmaram que o filho não teve relação com os fatos, não podendo responder por atos praticados pelo colega. Disseram também que as pessoas públicas, por conta da facilidade de acesso à tecnologia, estão mais expostas às postagens e comentários e que é normal que recebam críticas. Não há que se falar que Moraes tenha sido ofendido em sua honra e imagem, uma vez que a partir do momento em que a pessoa assume cargos públicos de grande relevância, está sujeita a ouvir críticas e elogios declarados no processo. Como ele mesmo disse em outras ocasiões. Que loucura, ô Surreal, vê se você pega essa matéria pra gente colocar lá no site do Paulo Figueiredo Show, realmente é absolutamente chocante. Já tá até lá na Revista Exílio isso aí. Tá na Revista Exílio? Então, pessoal, entre na Revista Exílio, revistaexílio.com.br, não é isso? Ou .com? Não, é porque agora a gente tá usando o Substack lá, né? A gente não tá pegando o domínio. revistaexílio.substack.com. Mas é só botar Revista Exílio no Google que aparece. É um absurdo, cara. O Alan, eu sei que você tá com o dia corrido aí, eu vou fazer uma pergunta aqui prática para você. 3 anos se passaram, você tá aqui nos Estados Unidos, você tá em local certo e sabido, todo mundo sabe onde você mora. Todo mundo. Pergunta para até o Mickey. Pergunta para você. Você já teve a justiça já te incomodou? Você já teve algum encontro com uma autoridade policial? Alguém já te incomodou aqui nos Estados Unidos? Nunca. Coisa impressionante. Na Virgínia, eu ultrapassei a velocidade de 40 à noite, estava 55. Foi só isso. Você tomou uma multa de trânsito. Foi só isso. 2 horas da manhã, 5 graus. Isso deveria ser um sinal para as pessoas honestas do Brasil, que essas que estão passando pano para tudo que o Alexandre tem feito, e etc, etc. Os Estados Unidos são um país que tem acordo de extradição com o Brasil. Se o governo americano é de esquerda, o Departamento de Justiça é um departamento de justiça de esquerda, o Attorney General Garland é uma figura deplorável, e o governo brasileiro fez tudo o que pôde, chamou a embaixada, o Flávio Dino se envolveu, o Ministério da Justiça se envolveu, Alexandre de Moraes com todas as suas conexões, a esquerda clamando por fazerem qualquer coisa com o Alan dos Santos, e, no entanto, todos os pedidos de extradição são negados.
isso não deveria ser um sinal para as pessoas? Você não acha que isso deveria ser um sinal para as pessoas? Não, o Paulo, convenhamos, né? Como você disse, o Biden é um presidente dos Estados Unidos da América. Ele tava conversando com o Lula outro dia sobre Venezuela, salvo engano, né? Eu preciso só confirmar isso. Parece que o Lula não reconheceu oficialmente o Maduro, não reconheceu o resultado das eleições, segundo o que saiu hoje na imprensa. Eu quero averiguar direitinho, quero ver como é que tá a Ele fala diz do que Lula. não reconheceu, sim. Então, assim, o Lula poderia ter falado pra ele, falou assim, entrega aquele moleque lá pra mim, aquele cara lá de 41 anos lá, tá vivendo em Orlando, gravando vídeo o tempo todo, ele cria conta de Instagram toda hora, tá na 45ª conta, a 45ª conta já deve estar batendo 200 mil seguidores, com mais de 5 milhões de acessos nos últimos 15 dias, não 30. Impressionante. Então, assim, ele poderia muito bem falar isso, não, com certeza, mas não rola. Aqui tem o devido processo legal, né? Então, se tem algum crime, era fácil. Era fácil. Paulo, você sabe. Você pega uma coisa impressionante. Eu acho uma coisa impressionante. Se você tiver um minuto, Alan, queria que você comentasse também essa notícia que toca justamente nesse tema. Bruno, você pode colocar o Twitter para gente, o tweet do X a respeito das novas decisões do Alexandre de bloqueios de perfil, porque envolvem também o Alan? Bloquear aquela conta Alan Conta, né? Eu sei que estava aqui para a gente no roteiro com uma pauta mais para frente, mas se você puder botar para a gente, tá aqui a conta do Global Government Affairs, né? A conta de assuntos governamentais globais do X, diz que nós recebemos pedidos de censura de informações de contas pessoais de nossos usuários, afetando não apenas brasileiros, mas também residentes dos Estados Unidos e da Argentina. Compartilhamos essas informações aqui no propósito essencial de garantir transparência. E mostra várias decisões, nós temos aí várias das decisões, decisões envolvendo todas no X, inclusive envolvendo aqui pessoas contas que eu nunca ouvi falar. E quando eu abri essas contas, Alan, o curioso foi que eu estou aqui nos Estados Unidos, então esse bloqueio não teria efeito para mim, e as contas praticamente não tinham conteúdo. Então eu fiquei muito curioso para ver. Tem uma conta do Fernando Serimedo, mas as outras eu não conheço, e fiquei muito curioso para ver do que se tratavam, que contas era essa, porque não há nenhuma explicação de que conteúdo eles teriam compartilhado que teria violado o crime. E houve também uma multa de R$50 mil pelo não cumprimento de uma decisão do STF, uma decisão, o não cumprimento de uma decisão do STF em relação à remoção de conteúdo. Eu não sei nem quem são as pessoas. Eu nunca ouvi falar de quem são essas pessoas. Não, o mais incrível, o Paulo... E multas de R$200 mil, multas de toda a ordem. Então assim, o mais incrível é esse modus operandi dele, né? Tipo, por exemplo, 2 adolescentes que fizeram uma publicação nas redes sociais, que era facilmente só se ele se sente ofendido ou coisa do tipo, era só mandar retirar a publicação, fazer retratação ou coisa do tipo. Porque, tecnicamente falando, o que o Alexandre de Moraes conseguiu até hoje não é provar que ele não era advogado do PCC, é provar que ele era advogado de uma empresa cujo um dos donos, ou a empresa em si, era ligada ao PCC. Foi a única coisa que ele conseguiu, ou seja, é aquele preciosismo do direito, como foi o caso do delegado que trabalhou na gestão do PT de BH, do governador de BH. Eu confesso para você que eu acho, de forma bem honesta, eu acho qualquer ligação do Alexandre com o PCC muito frágil. Não, mas espera aí. Ele advogou para a Transcope, que foi uma empresa que era utilizada... Transcope, né? Transcope. Não, mas veja só, Paulo. Uma cooperativa que foi utilizada para lavar dinheiro do PCC, como várias coisas estão sendo utilizadas para lavar dinheiro do PCC. Sim, mas o meu ponto... Até empresa de jogo hoje. Mas eu acho os indícios frágeis, mas as pessoas podem... O questionamento é um questionamento legítimo.
Mas aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você tem toda a liberdade de fazer isso. Por exemplo, quando você tem ali, o cara trabalhou para a Transcooper é de lá, você pode ir lá falar. Quando você for à justiça para responder né, acerca disso, você pode até tomar uma multa ou coisa do tipo. Você pode tomar um processo civil de cível, difamação. cível, entendeu? É Há, aí que eu há quero algumas chegar. exceções. Por exemplo, no estado, e isso varia de estado para estado. No estado da Flórida, você fazer uma acusação criminal, que é o slander, criminal slander, né, difamação criminal, que é a calúnia no Brasil, ela é também crime aqui. Então você pode processar, se eu disser o Alan dos Santos é um ladrão e não tiver provas, eu de fato posso ser processado criminalmente aqui nos Estados Unidos. Mas nunca um jornal por alegar uma coisa verdadeira e fazer questionamentos. Olha, será que tem alguma ligação, etc, etc. Eu sempre falo isso, falei isso inclusive no Patrick Bet-David, que eu falo isso sempre para você, afirmações extraordinárias são de evidências extraordinárias, e eu não acho que há evidência para dizer que o Alexandre tem qualquer ligação com o PCC ou com o tráfico de drogas. Eu acho mais confuso para mim essa simpatia que o Supremo Tribunal Federal tem pelo tráfico de drogas, pelos bandidos, soltando os bandidos, querendo liberar maconha, tudo que eles fazem em pautas que favorecem. Mas eu reputo isso muito provavelmente, muito mais a um alinhamento ideológico, né, da esquerda e do crime. A esquerda é simpática ao crime no mundo inteiro, muito mais, quer dizer, no mundo inteiro não, na China, não, né, mas na América do Sul tem ligação muito forte do tráfico de drogas com o Foro de São Paulo e etc, etc. Então eu atribuo muito mais a questão ideológica do que propriamente dito a um interesse econômico, mas eu acho legítimo o questionamento e a investigação de se tem, de fato, algum interesse econômico, alguma ligação ou qualquer coisa do tipo. Mas o meu ponto é esse preciosismo linguístico valer para algumas coisas e não para outras, como por exemplo, Bolsonaro é genocida. Sim, de fato. Bolsonaro é genocida. Aí o outro vai lá, o cara joga bola com a cabeça do Bolsonaro. Por exemplo, Alan foragido, ou coisa do tipo. Ontem o Alexandre chamou o Rodrigo Constantino de foragido, de pseudo-jornalista e de foragido. E aí eu fiquei impressionado porque, assim, bom, o Rodrigo, assim, o cara dizia, o Paulo Figueiredo não é jornalista. Eu falo assim, pô, peraí, eu tô com muito mais audiência. Nesse momento, Alan, nós estamos aqui com, somar o Instagram e o Rumble, nós estamos com 32 mil pessoas aproximadamente nos assistindo, tá? Só para você ter uma ideia, tem 11 mil na Jovem Pan, 13 mil na CNN, coisa do tipo. Então a gente tem bem mais do que a soma de todos os outros canais para variar, e isso é corriqueiro no Paulo Figueiredo Show, mesmo com os bloqueios. Antes disso, eu trabalhei na televisão. Aqui nos Estados Unidos eu trabalho no The Epoch Times, o quarto maior jornal dos Estados Unidos. Eu sou jornalista registrado. Aí as pessoas, não é jornalista, é pseudo-jornalista. Eu falo assim, ok, não estou preocupado com a avaliação do Alexandre. Mas no caso do Constantino, eu falo assim, o cara trabalhou no Globo, no Valor Econômico, na Época, na Veja, na Gazeta do Povo, na Jovem Pan, na Rede TV. Eu acho que eu estou esquecendo algum veículo de grande mídia no qual o Rodrigo Constantino trabalhou. Então, assim, como ele pode ser pseudo-jornalista? E aí entra a questão do foragido. Eu falo assim, mas não, eu também estou foragido? Não tem mandado de prisão? Você ainda tem o seguinte, pode dizer que o Alan dos Santos está foragido porque tem um mandado de prisão contra ele. É até uma liberalidade. Mas com o Rodrigo Constantino, foragido de quem? Qual é a ação penal contra ele? Qual é o mandado de prisão? Foragido de quê? E mais, ele, como eu, moramos aqui há 10 anos. Nós viemos no mesmo ano para os Estados Unidos, em 2015. Vamos completar 10 anos no ano que vem. Eu sou residente permanente, o Rodrigo, cidadão. O Rodrigo é cidadão americano. Sim. Como pode estar foragido na sua própria pátria? Então, é uma coisa... Muita gente pergunta, e eu falo sempre que eu não pretendo me tornar cidadão americano, mesmo sem o meu passaporte brasileiro. Eu tenho outro passaporte que eu posso usar, mas no caso da cidadania americana, porque uma das perguntas que te fazem lá na cerimônia de juramento, minha mulher minhas filhas e tal, mas
uma das perguntas que fazem é se você deixa a sua cidadania americana, ela deve se sobrepor à sua lealdade a todas as outras. E a não adianta, né? Minha família foi para o Mayflower brasileiro. No século XVII, minha família estava nas Minas Gerais, lá no Brasil. Né? Então, assim, eu faço parte da história do Brasil. A minha linhagem, o meu sangue é brasileiro. Então, nunca nenhuma cidadania vai se sobrepor à minha cidadania brasileira. Pelo menos é sempre ruim dizer nunca, né? Mas pelo menos não faz parte dos meus planos. Mas ainda assim, essa é a minha pátria, em um certo sentido, no sentido de que é o lugar onde eu escolhi para residir. Minhas 2 filhas são americanas. Então, assim, você agora, inclusive, vai ser pai de um americano, né? Sim. Então, é menino, né, Alan? Menino, Gabriel. Gabriel, então. O Gabriel vai ser americano. Rezem pelo parto, para dar tudo certinho. Vai dar tudo certo, cara. Amém. Mas uma das coisas que me impressionou, Alan, sobre esses tweets do X é que, primeiro, a postura, né? O X resolver tornar público, e o Alexandre tem um certo pavor das decisões dele se tornarem públicas. Se você abre de novo aí a decisão pra gente, Bruno, bota aí na tela, porque se você olhar no canto direito superior, a decisão propriamente dita, eu mexo aqui, ó, todas essas decisões, se vocês olharem no canto superior direito, tem uma palavra lá, sigiloso, urgente e sigiloso, é tudo sigiloso. Né? Uma das características, pode tirar, Bruno, uma das características grandes que a gente observa do Alexandre é a vontade, como normalmente os bandidos fazem, né? Eles agem no escuro, agem na sombra, agem na clandestinidade. E o X está trazendo luz para as decisões do Alexandre, inclusive em peças sigilosas. Isso não te impressiona, Alan? Porque é partir para cima, né? Não, o Elon Musk ele tem sido muito corajoso, né? Porque ele não está peitando só as ilegalidades praticadas no Brasil, mas também na Inglaterra, na Austrália, fazendo meme, tá zombando desse pessoal todo. E o que faz falta hoje é isso, né, Paulo? Infelizmente, homens de chelé tem muitos, né? Homens de verdade virou uma raridade. Algo que era absolutamente normal na era dos nossos avós, na época dos nossos pais. Era algo comum. Um homem segurar a porta para um... Por exemplo, Paulo, eu jogava bola ali na Adelaide Badajoz, na Oswaldo Cruz, Rua da Feira ali, era na frente, e jogando bola, se passasse uma senhora com a mãozinha apertadinha ali, senhorinha de idade, com a mão apertadinha, cheia de sacola, qual era a regra do futebol, Paulo? Se essa senhora tá passando na hora ali. Para futebol. Parou. E era o grito, né? Parou. Tinha que parar o futebol. E as crianças tinham que ir lá. Alguém ia lá ajudar aquela senhora. Então, assim, infelizmente, isso morreu hoje em dia. Morreu por completo. Acabou. E é óbvio que os efeitos são esses. Aí o Clezão morre, a nego esculacha a filha do Oswaldo Eustáquio. Nada acontece. Eu quero dar um recado aqui para os senadores, Paulo. Eu quero dar um recado aqui aos senadores. Vocês podem ser covardes, para mim, para o Paulo, para a esposa do Clezão, para a filha do Oswaldo Eustáquio. Vocês podem ser covardes com todo mundo. Um dia, a justiça divina há de cobrar essa tua covardia. Tá ouvindo, senador? A Bíblia fala eu achei muito interessante que a Bíblia fala muito sobre não ter medo, sobre ser corajoso, ela exorta muito a fortaleza, né? Mas uma das coisas que eu aprendi nesse final de semana, obviamente eu não falo em grego, mas uma das coisas que eu aprendi na igreja esse final de semana é que muitas vezes quando a gente lê a tradução seja corajoso, a tradução literal seria haja como um homem. Haja como um homem. Interessante. Muito interessante, né? Porque, naturalmente, a visão de que o homem deveria agir de forma corajosa. E os nossos pais ensinaram isso pra gente. Eu sei que seu pai também ensinou. Seja homem, pô, haja como homem. Meu pai brincava, seja homem com O maiúsculo, pô. Então, falta isso, realmente falta isso. É uma coisa que vem em falta no Brasil. No caso do Oswaldo Eustáquio, você deve estar falando Estovir, né? Em latim.
No grego eu acho que é Andritse, uma coisa assim. Seja homem, né? Vem de Andros, né? Deixa eu ver se eu acho. Vê se você acha. Mas o que eu acho interessante, Alan, nesse caso especificamente da filha do Oswaldo Eustáquio, eu tenho minhas suspeitas honestas de que, primeiro, o Oswaldo Eustáquio, eu não tenho nada contra ele pessoalmente, mas eu não aprecio o trabalho dele como jornalista. E eu não tenho que apreciar, não é minha função apreciar. Você é meu amigo pessoal, você é um cara que a gente trabalhou junto, eu vivo exaltando os seus méritos. Eu não enxergo esses mesmos méritos jornalísticos no Oswaldo Eustáquio. E eu tenho algumas suspeitas de que ele tivesse utilizando as redes sociais da filha para falar, para verbalizar o que ele estava vendo. Ainda assim, o devido processo legal e o ataque a uma menor de idade por um juiz, um ministro do STF, é de uma covardia que me impressionam. Ainda me impressiona, eu não perdi a capacidade de me indignar. O outro que eu acho que eu poucas vezes falei com ele na vida, não conheço, mas eu gostava de várias. Esse eu já gostava das publicações, era o Ed Raposo, que também parece que foi alvo dessa história. Foi alvo. E eu não consegui achar nem os mandados de prisão com as fundamentações e não consegui achar na imprensa o que de fato eles fizeram. Apenas uma alegação genérica de que eles representaram uma ameaça para o Schor. Fábio Schor, eu acho que é o nome do delegado. E que foi o seu caso. Então, eu pergunto, inclusive, para a audiência, se as pessoas sabem do que se trata Olha, você falando aí agora, eu tô tentando imaginar. Ele deve ter pego alguma coisa da Juliana das Picas, né? Não sei. Porque o nome dele estava envolvido lá nos meus vídeos. Da Juliana das Picas? Do Fábio Schor. Interessante. Alan, eu sei que você tá com um dia aí corrido, você reclamou comigo do teu dia de hoje, então eu vou deixar você ir, ainda tenho outros assuntos aqui, vou ler a reportagem, obrigado por ter vindo. Correria. Olha, toda a minha solidariedade com você, as pessoas podem te acompanhar através da revistaexilio.substack.com. Mas o melhor é a Academia Conservadora. A pessoa vai lá para a academia. Isso, porque ali a gente não perde o contato com a pessoa. Nós temos os encontros. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Da mesma forma como eu faço no Paulo Figueiredo Show. As pessoas precisam entender isso. Quando elas se cadastram na Academia Conservadora, no Paulo Figueiredo Show, elas estão o e-mail delas e às vezes o WhatsApp delas passa a ser nosso para sempre, né? Até que ela mude. Então nós não perdemos o contato mesmo com todos os bloqueios. Então eu sempre digo, o Alexandre derrubou o Paulo Figueiredo Show. Tudo bem. Eu vou pegar todo mundo que está cadastrado lá, são mais de 100 mil pessoas cadastradas, eu vou disparar um e-mail e falo, o novo site é esse. Derrubou o meu ex, eu já estou também no 5º ex. Derrubou, eu abro o outro, mando, disparo para todo mundo, já estou com o meu ex novo, já está com mais de 120 mil pessoas. E assim vai. Nós não vamos... O que esses caras eles acham que vão cansar a gente, mas não vão cansar. Como é que a pessoa entra? academiaconservadora.com? Isso, academiaconservadora.com. No computador é até mais prático, né? Porque o login fica no canto superior direito. No celular fica aqueles 3 tracinhos, né? Sim, só clica ali, bota para fazer o login, faz o login com Google ou Facebook. E eu peço a vocês, né? Divulguem bastante academiaconservadora.com, porque lá você tem curso gratuito de soberania política. Lá você tem um grupo por estado para você conhecer as outras pessoas de direita no seu estado que são ali do Terça Livre. É o nosso exército Terça Livre, Paulo, porque nós temos essa missão, né? Não é militar, mas é uma missão de, como se fala, milícia Christi, né? O exército de Cristo. Porra, você já tá falando que vai fazer um exército paralelo, que vai ter uma milícia. Vai ter. Miliciano do céu. Academia Conservadora. Quem quiser, vai lá, junte-se ao nosso exército, né? A gente tá ali juntando cada vez mais pessoas, apoiadores do Terça Livre. Porque o que acontece, Paulo? Muita gente fala assim, acompanhava o Terça Livre, não sei mais, me perdi, não sei mais onde vocês estão fazendo as transmissões. Eu tenho hoje um encontro semanal, que é a Jornada, toda sexta-feira, às 5 da tarde, para os assinantes anuais. Então é só o cara ir lá, faz o login dele, a gente já não perde mais contato. Ele coloca o telefone dele, o e-mail. E lembrando, Paulo, nós estamos nos Estados Unidos. As pessoas podem pensar assim, mas se o Alexandre de Moraes pedir alguma coisa, não vai acontecer. Nós temos esses dados aqui nos Estados Unidos, você não precisa ter medo. Fique tranquilo.
Né? Os pagamentos são feitos aqui fora, os dados estão todos aqui fora. A gente tem uma coisa que a gente aprendeu a fazer nos últimos anos, é justamente criar as barreiras necessárias para nos protegermos. Então, e teremos surpresas, hein? Já tem uma das surpresas já chegou, a outra chegou tem pouco tempo também. Então nós teremos surpresa no Terça Livre em breve e eu vou anunciar isso lá na Academia Conservadora, Paulo. Muito bom, Alan. Obrigado. Poxa, que Deus abençoe você. Força, você é um exemplo de resiliência, inclusive para mim. A gente sabe, todos nós sabemos que tem momentos que dá vontade de chutar o balde, dá vontade de desistir, dá vontade de fazer outra coisa, mas a tua resiliência é inspiradora. Então, eu espero que ela contamine e inspire muita gente na sociedade brasileira que está de pau mole aí, por muito menos, passando muito menos que você. Então, Deus te abençoe e Amém. Vai passar, tudo isso vai passar. Deus quiser, e não vai só passar, não. Nós vamos criar o Terça Livre de volta aqui nos Estados Unidos, a gente vai ter a força que a gente tinha e teremos cada vez mais contato com o nosso público. E o Fim Diário, Terça Livre, Paulo Figueiredo Show, o que nós vamos fazer daqui do exílio, esse pessoalzinho fica achando que derrubar continha de internet, a gente já tá calejado, eu fiquei uma semana no Jornal Nacional, tu ficou um monte de vezes também, né? Já. Então, essa semana eu fiquei bastante no Jornal Nacional. Inclusive. Então, o pessoal fica usando desses métodos para pegar homem de geleia. Homem de geleia que não aguenta ser difamado no Jornal Nacional, não aguenta ser difamado em jornal de grande circulação. Eu tô cagando pra essa porra, sabe, Paulo? A gente fala assim, mais um pedido. A gente fala assim, vou derrubar sua conta e mais um pedido de prisão. O máximo que eu posso fazer é, na hora de limpar a bunda lá e jogar no vaso e falar, toma, Moraes. Assim, não adianta, eu não vou parar, o Paulo não vai parar, ninguém vai parar até esse psicopata cair. E ele vai cair. E eu só quero fazer jornalismo. Algumas pessoas ficam pensando, você não sei o que, você quer ser candidato, você quer ser não sei o que. Eu só quero ser jornalista. Posso? Vocês deixam eu fazer jornalismo e competir em igualdade? Eu só quero uma coisa a mais. Eu só quero uma coisa a mais. Além de jornalismo. Sabe qual é? Tô esperando. Não, consegui fazer uma empresa de jornalismo para ganhar o meu ganha-pão e consegui finalmente, depois de 50, escrever meu primeiro livro e ser escritor. É a única coisa. Meu primeiro livro está pronto, na mão do Flávio Quintela, que é o coautor, que não termina o livro. Eu falo, porra, eu escrevi o livro, você é o coautor, só tem que adicionar as coisas e ele tá me prometendo há 1 ano e meio. Eu estou devendo um café ao Quintela quase há 1 ano já. Ele é seu companheiro aí em Orlando, mas é um cara maravilhoso, um homem trabalhador, um homem de família, um cara incrível. Sensacional. Um abraço aí pro Flávio. Tô devendo café, Quintela, tô devendo, mas vou cumprir. Alan, muito obrigado. Valeu, eu vou agora continuar aqui falando sobre essa bomba aqui, da nova bomba da Folha de São Paulo, falando sobre o policial. Queria me despedir do Alan, pedir para as pessoas acompanharem ele na academiaconservadora.com. Obrigado, Alan, mais uma vez. Valeu, tchau. Eu quero ler com vocês a nova reportagem da Folha de São Paulo. Muitos de vocês não sabem como que funciona o Paulo Figueiredo Show, mas para vocês que pensam que eu sento aqui e faço o programa no talento, não é verdade. É muito mais transpiração do que inspiração. Todo dia, todas as terças e quintas, na verdade começa antes, nos outros dias eu já vou coletando. Eu vou selecionando quais são as principais notícias sobre as quais eu quero falar, eu vou me aprofundando, eu converso com pessoas que eu considero inteligentes, que possam contribuir. Eu utilizo muito o grupo de patronos do Paulo Figueiredo Show para ver o que está acontecendo. Aí eu mando a pauta para o nosso grupo da produção do Paulo Figueiredo Show, onde a gente tem lá o Bruno, a Sueli, o João Gabriel, eles vão preparando todas as matérias para a gente utilizar, colocar na pauta, de forma que vocês não enxergam, mas eu tenho aqui na minha frente, no teleprompter, não tenho o texto que eu vou falar, mas eu tenho um roteiro do programa. Eu sei mais ou menos quais são as notícias que eu vou abordar e quanto tempo que o programa vai durar. E eu tinha feito um programa num determinado formato hoje, e no meio do caminho veio essa bomba da Folha de São Paulo, falando a respeito dos órgãos do TSE. Órgão do TSE acessou dados da Polícia de São Paulo
após pedido informal de segurança de Moraes. E eu vou abordar esse assunto, mas hoje foi um dia que... Pode tirar, Bruno, já vou voltar a isso. Hoje foi um dia que, especificamente, eu ainda tive mais trabalho na produção do Paulo Figueiredo Show, porque eu passei amanhã virtualmente no Senado Federal, onde o senador Eduardo Girão, nós avisamos aqui no programa de terça-feira, nós recebemos o senador Eduardo Girão, e junto com o senador Eduardo Girão, eu abordei aqui, abordamos a questão da censura, do shadow ban, que é o nome correto, estava tentando procurar uma tradução para isso, né? É o banimento nas sombras que os canais do YouTube têm recebido, os canais de direita têm recebido. Então estavam comigo lá Ana Paula Henkel, da Revista Oeste, o Alexandre Pitoli, da Rádio Auriverde, o Marco Antônio Costa, vários de nós estávamos lá reunidos junto com os senadores, tiveram lá mais de 10 senadores falando a respeito dessa censura que está acontecendo. E eu apresentei a minha tese. A minha tese é a de que esteja acontecendo de forma clandestina, né? É uma hipótese de que esteja havendo uma cooperação ou uma coerção clandestina em curso para a censura da direita. Então, eu pedi ao Senado Federal, apresentei uma proposta para que a Casa requeira às Big Tech todas as comunicações entre as empresas, as Big Tech, e o TSE, o STF e o governo. Da mesma forma que fez o Congresso dos Estados Unidos. Porque todos nós hoje sabemos o quanto o Alexandre de Moraes, o TSE, o gabinete dele, trabalham na clandestinidade, e eu não duvido nada de que muitas dessas medidas que tenham sido tomadas de bloqueios às redes sociais e shadow ban, né, essa redução do alcance do algoritmo, estejam sendo feitas também de forma clandestina e ilegal. E nós sabemos que isso aconteceu nos Estados Unidos, eu falei sobre isso aqui no Paulo Figueiredo Show na época que o Congresso divulgou um relatório a esse respeito. O senador Girão se comprometeu a apresentar e a votar esse requerimento na próxima sessão. Eu vou colocar no canal do Paulo Figueiredo Show o corte com a minha participação, considero que tenha sido uma participação muito boa, meu depoimento no Senado, e vou franquear a vocês. Eu também peguei uma cópia desse depoimento e mandei para o Congresso dos Estados Unidos, para o Comitê Judiciário. Hoje foi um dia atípico, porque eu conversei com 3 frentes diferentes no Congresso, e por incrível que pareça, foi hoje, por algum motivo específico, que eles começaram a prestar atenção sobre o que está acontecendo com Alexandre de Moraes no Brasil essa semana. Acho que as versões em inglês, a Bloomberg hoje publicou a reportagem do que está acontecendo com Alexandre, a Folha de São Paulo publicou uma versão em inglês, então o Congresso dos Estados Unidos passou a ter mais atenção a esse assunto. De qualquer forma, eu peço a você que considere a possibilidade, estão vendo o grau de perseguição e estão vendo que a minha resposta à perseguição é seguir em frente. Mandou prender o Alan? Eu vou chamar o Alan no meu programa. Mas isso representa um risco. Eu não trabalho com mordaça. Eu não trabalho com mordaça. E se eu estou aqui sofrendo todas as censuras que eu estou sofrendo, todas as dificuldades que eu estou sofrendo, é justamente porque a gente não vai escalar, não somos homens de geleia, nós vamos continuar em frente. Eu vou ler a reportagem aqui com vocês, é quase que um react à reportagem, porque ela saiu, como eu disse para vocês, enquanto eu já estava com a pauta do Paulo Figueiredo Show absolutamente fechada. E eu falei, olha, o que está acontecendo? Aqueles que não querem abrir a Folha de São Paulo, todas essas notícias estão lá gratuitamente, na íntegra, no site do Paulo Figueiredo Show. Nesse caso, eu normalmente eu não recomendo a leitura da Folha de São Paulo. Eu acho que eu nunca li tanto a Folha de São Paulo como eu ando lendo recentemente. Mas, nessa série de reportagens que têm sido publicadas expondo os dados do Alexandre, mais um absurdo foi encontrado, que é o do órgão do TSE acessou dados da Polícia de São Paulo após pedido informal de segurança de Moraes. E para contextualizar essa notícia, a gente precisa entender que para acessar dados de inteligência de uma polícia, você, e não está claro aqui para mim, porque está escrito Polícia de São Paulo, não está claro para mim se é a Polícia Militar ou a Polícia Civil, mas em ambos os casos
dados policiais, bancos de dados policiais sobre cidadãos só podem ser acessados com ordem judicial, com decisão judicial e por autoridades policiais. E o que a gente vê que aconteceu aqui foi uma coisa bem diferente. Diz a reportagem, um policial militar que atua no STF, na equipe do Alexandre de Moraes, eu imagino que seja lá o Macedo, se eu não me engano, para quem eu chamei a atenção, quem entender entenderá, na semana passada, ou melhor, na terça-feira, se eu não me engano, ele também fez pedidos fora do rito para a produção de relatórios ao setor de combate à desinformação do TSE. Os diálogos do WhatsApp obtidos pela Folha mostraram que não foi apenas o juiz auxiliar Ayrton Vieira, o principal assessor do Moraes, que se solicitou por vias informais o levantamento de dados a Eduardo Talhaferro, então chefe do AEED, Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. O policial Wellington Macedo, lotado no gabinete de Moraes, fez pedidos a Talhaferro para apurar fatos relacionados à segurança do magistrado e de seus familiares, vazamentos de dados pessoais e ameaças enviadas a números ligados ao ministro e publicadas nas redes. E é óbvio que alguém descobriu os números do Alexandre e começou a fazer ameaça a ele e à família dele, e isso é obviamente deplorável, e o Alexandre teria todo o direito de acionar as autoridades policiais. Absolutamente correto. Se alguém não é diferente de nenhum de nós, se alguém começa a fazer ameaças a você e a sua família, você deve falar com a polícia. Mas não foi exatamente isso que aconteceu, né? Em ao menos um dos casos, o Talhaferro disse ter levantado informações sigilosas com a ajuda de um policial, diz aqui, civil de São Paulo, de sua extrema confiança e cuja identidade não deveria ser revelada. E aí, diz a Folha, o uso da assessoria especial do TSE para questões relacionadas à segurança do Moraes está fora do escopo de atuação da estrutura do órgão. Trata-se de um órgão administrativo da Justiça Eleitoral que não tem competência para atuar em investigações ou processos criminais. E aqui a gente tem que desfazer uma mentira muito grande a respeito que foi dita pelo ministro Alexandre de Moraes. Mais uma, né? O Alexandre de Moraes também é muito mentiroso. Uma delas é de que o TSE teria poder de polícia. Ora, o TSE não tem poder de polícia, ele tem poder de polícia apenas para o caso da propaganda eleitoral. Não existe polícia do TSE. O TSE não faz inquérito sobre tráfico de drogas. Fake news, eu nem vou falar sobre fake news, porque não existe crime de fake news. Mas o TSE está no escopo dele o poder muito bem descrito, o poder de polícia para o caso de propaganda eleitoral irregular. Então, não, aquilo que fizemos do Constantino, não sei o que, o TSE tem poder de polícia. Globo News, etc, etc. Parem de falar essa bobagem. Parem de repetir essa bobagem. Eliane Cantanhede, parem de repetir essa bobagem. Mas aqui é pior. Em 21 de agosto de 2022, apenas 5 dias depois do Talhaferro ser nomeado no TSE, as mensagens mostram que ele já trabalhava em uma apuração solicitada pelo segurança de Moraes. Desculpe incomodar em pleno domingo, só para eu poder informar o chefe é o Alexandre. As mensagens mostram que ele já... Perdão, você está trabalhando ainda no dossiê, certo? Então nós temos alguém trabalhando em dossiês dentro, e tem gente normalizando isso. Talhaferro respondeu que estava trabalhando no levantamento dos dados solicitados e disse que entregaria o relatório no mesmo dia. O PM avisou que não se tratava de uma cobrança, mas que ele apenas precisava atualizar o ministro. Às 21h58, o Talhaferro encaminhou ao policial um relatório intitulado Ameaça Ministro. No documento, apenas com timbre Eduardo Talhaferro, perito forense, e não TSE, o assessor analisou mensagens de WhatsApp enviadas a familiares. O objetivo dele era identificar a fonte do vazamento de dados a Moraes, entre eles números de telefones que possibilitariam o envio de mensagens por diversos desconhecidos para eles. E ele diz aqui, informo que realizei pesquisas nos sistemas policiais
identificação civil do Estado de São Paulo, bem como consulta aos dados do Detran, que, até onde eu sei, devem ficar sob a Polícia Militar, tá? E foram encontrados todos os dados abertos, sendo possível identificar nomes, filiações e números de documentos, fotos e endereços, o que levam à identificação do excelentíssimo senhor ministro e seus familiares, diz o documento. Em uma das mensagens, Talhaferro diz ao PM do gabinete de Moraes que possui, olha, essa parte é muito louca, que possui e usa senhas de acesso do sistema da segurança pública de São Paulo de forma, agora, palavras minhas, de forma clandestina, graças ao que ele chama de relação de confiança com um amigo policial. Em seguida, na conclusão do relatório, o assessor do TSE sugere ao ministro que os seus dados e de outros familiares sejam tratados como os de policiais, não informando qualquer dado que identifique-os, somente colocando autoridade. Também pedindo para que os números do telefone do ministro sejam colocados em nomes de laranjas, pessoas de suas confianças, e sejam anonimizados nas operadoras de telefonia. Na conversa, o assessor do TSE explicou que conseguiu acesso ao banco de dados em tese sigiloso por menos de um policial civil da sua, abre aspas, extrema confiança, e pede que a identidade dele seja mantida em sigilo. Quem é esse policial de São Paulo, lá debaixo do Tarcísio, né? Que está trabalhando, hoje debaixo do Tarcísio, que está trabalhando para o Alexandre? O nome dele fica somente entre nós. A reportagem continua. Em 31 de agosto, o setor de combate à desinformação do TSE foi novamente acionado pelo segurança de Moraes. Dessa vez para levantar informações sobre a pessoa que fez ameaça ao ministro em vídeo. Replicado à época em grupos bolsonaristas no Telegram, o vídeo trazia uma pessoa que dizia ser integrante do grupo terrorista Al-Qaeda e ameaçava matar Moraes. Uma coisa horrorosa. A pedido do ministro, você pode, por favor, levantar e montar um dossiê? Pediu Macedo. Vou dar andamento, respondeu Talhaferro. Já no dia seguinte, em 1º de setembro, o segurança de Moraes enviou o nome de uma pessoa que fez mais solicitação de produção de dossiê. Por favor, a pedido do ministro, você consegue levantar esse nome? Solicitou o PM. Vou verificar e lhe falo, respondeu o assessor do TSE. Um outro pedido foi feito no dia seguinte. O segurança mandou um número de telefone para o Talhaferro e pediu, por favor, conseguiria levantar esse número para o ministro? Minutos depois, o assessor afirmou que não encontrou o registro e argumentou que o número deveria ser novo. 10 de outubro, Wellington Macedo, PM Macedo, acionou mais uma vez o Talhaferro, dessa vez para descobrir a origem de 2 encomendas que chegaram para a esposa do Moraes por correio. Enviaram 2 encomendas para a esposa do ministro e ele não sabe de onde veio. Enviaram para São Paulo? Perguntou o assessor. Chefe pediu para tentarmos levantar. Consegue me ajudar? O ministro me passou 3 prints de uma pessoa ameaçando a ele. Mais a produção de mais um relatório. A eficiência de Talhaferro em atender os pedidos feitos pelo segurança de Moraes rendeu elogios a ele. Em 11 de novembro de 2022, após fazer mais um levantamento de informações, Talhaferro recebeu 2 mensagens de Wellington Macedo. Parabéns pelo excelente trabalho. Você tem vida longa com o chefe. Cara, é bem coisa de organização mafiosa mesmo. Dias depois, detalhe que ele não teve vida longa, acabou demitido pelo Alexandre. Né? Dias depois, na noite de 16 de novembro, o PM pediu novamente ajuda ao assessor do TSE. Mais mensagens de WhatsApp. O ministro está recebendo centenas de mensagens, deve ter vazado o número dele. Foi possível identificar que ocorreram consultas em nome do senhor Alexandre de Moraes que resultaram em divulgação de seus dados para milhares de pessoas. Identificamos 2 pessoas que realizaram consultas, sendo uma delas a primeira consulta, bem como demais pessoas que, por questões de anonimizar seus dados para usuários, não puderam ser identificadas, devendo ser realizada uma investigação mais complexa. Em 23 de novembro, novo pedido do Talhaferro.
Dessa vez um relatório, olha esse, dessa vez um relatório sobre uma manifestação em frente ao Comando Militar do Oeste em Campo Grande, em que havia um caixão com a figura de Moraes. Meu amigo, mais uma vez poderia levantar isso. Bolsonaro pode jogar futebol com a cabeça dele, tá tudo certo, mas se você tiver no QG e fizer um caixão do Moraes, vem a polícia paralela do Moraes. O assessor do TSE também foi acionado para levantar a ficha de uma das pessoas que visitaria o prédio de Moraes em São Paulo. Ninguém sabe por que a pessoa ia fazer essa visita. Tá aqui, esse cara vai amanhã no prédio do ministro. Poderia nos ajudar a levantar a ficha? Reparem, isso pode parecer usual para alguns de vocês, mas o que está acontecendo é um assessor do Tribunal Superior Eleitoral acessando e funcionando como um gabinete de inteligência, uma BIM paralela, seja o que você quer que seja, uma força policial de forma informal. Absolutamente informal. Tudo que o Alexandre de Moraes diz que não, está tudo dentro do processo, tudo se ouvir no Ministério Público seguindo a lei, foi para o espaço. Essa tese foi para o cacete. Eu duvido que esses levantamentos feitos estejam dentro de processo. E a Folha explica. A proteção dos ministros do STF ela é de responsabilidade da Secretaria de Segurança do STF, formada por policiais judiciais. E, quando necessário, reforçado por agentes de segurança de outras corporações, como a Polícia Federal. No caso de ameaça de ministros, a praxe é que a Secretaria de Segurança receba as informações e repasse para as autoridades competentes, seja a Polícia Federal ou a estadual. Há a possibilidade do próprio gabinete do ministro acionar a polícia diretamente com pedido de investigação por se tratar de uma suspeita de crime. Aparentemente, o Alexandre não está querendo acionar a polícia porque ele entende, na cabeça dele, que a Polícia Federal, ele disse isso, ele verbalizou, que a Polícia Federal não estava funcionando como ele queria. E aí ele criou, e ele deu isso como uma desculpa no plenário do Supremo Tribunal Federal. E a Globo News, etc., tudo lidaram com a maior tranquilidade, com a maior naturalidade, como se nada tivesse acontecendo, como se isso fosse normal. E aqui é o caso. No caso de ameaça a ministro, a praxe é que a secretaria receba as informações e passe para a polícia. Os diálogos revelam um fluxo fora do rito envolvendo o STF e o TSE. O órgão de combate à desinformação da Corte Eleitoral foi utilizado como núcleo alternativo de investigação para abastecer um inquérito do outro tribunal, o STF, em assuntos relacionados ou não com a eleição de 2022. Veja, o cara do TSE está lidando com um assunto que não tem nada relacionado com as eleições de 2022. E eu recomendo que as pessoas leiam a reportagem inteira na Folha. A resposta do gabinete de Moraes foi: todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com integral participação da PGR. Duvido. Nesse caso, é uma coisa absurda. Então, o que está acontecendo? E o que é inteligente disso que o Glenn Greenwald e o Fábio Serapiano estão fazendo aqui nesse momento? Serapião. O que é muito inteligente disso? Repara que eles lançaram uma parte da bomba na terça, lançaram um pouquinho mais de coisa na quarta, hoje é quinta, eles pegaram e publicaram algo que é algo que desfaz completamente o que havia sido dito pelo ministro. O que o ministro disse? Não, eu estava ali, era uma coisa que está tudo dentro do processo, e seria... Eu estava ali, as investigações já estavam em curso, deu um somebody love ali, e a Folha de São Paulo foi lá e destruiu. Essa reportagem especificamente destrói o somebody love da Folha. E o que é absolutamente interessante nesse assunto, e que vai ser para mim uma coisa que vai me trazer assim muita alegria, vai ser ver nos próximos dias os mesmos jornalistas da Globo, especialmente Eliane Cantanhede. Eu acho que eu vou acabar mostrando um vídeo da Eliane Cantanhede aqui, tá na pauta de hoje, não sei se eu vou adiante ou não, mas vamos ver.
os mesmos que na semana passada, na semana retrasada, estavam revoltados com a BIM paralela do Bolsonaro e não conseguiram levantar nada. Os mesmos que estavam indignados com a possibilidade de um policial federal, a ABIN, estar fazendo levantamentos de localização de pessoas de forma não regular, nessa semana, elas vão ter que passar pano para o Alexandre de Moraes ter criado uma polícia paralela que consultava as informações das pessoas sem ordem judicial dentro do TSE para criar dossiês de pessoas que faziam coisas permitidas pela lei, como se, por exemplo, botar um caixão do ministro. Eu acho de mau gosto, mas é permitido da lei. Então eu quero ver, eu tô com curiosidade para ver essas pessoas se matarem mais, um pouquinho mais por dentro. Bota o vídeo da Eliane Cantanhede aí pra gente, ô Bruno. É o da Eliane, eu sei que não estava na pauta nessa hora. O que eles dizem em defesa do Alexandre de Moraes e desses procedimentos? Que o Alexandre de Moraes é uma pessoa com dois chapéus. Naquele momento ele era presidente do TSE e era membro do Supremo Tribunal Federal, como continua sendo. E que, muito naturalmente, segundo eles, né, o Alexandre de Moraes tinha todo o direito de pedir as informações, os relatórios coletados pelo próprio TSE. Não, peraí, Eliane, não seja mentirosa, vai, não faz esse papel de ridículo. O que o Alexandre estava pedindo não era isso. O que o Alexandre estava pedindo era, ele estava montando como dossiê. Ele diz, Eliane, você vai querer que eu monte o laudo daqui a pouco? Tô tendo que fazer tudo. Ele diz o que ele quer que seja incluído no laudo. O mesmo cara que supostamente vai me julgar. Você imagina o juiz que vai te julgar dizer o que vai ser incluído dentro do laudo. Fingindo, e eles estavam obstruindo, sabiam o que estavam fazendo, fingindo que era tudo dentro da normalidade. Mas não era. Não é que ele tinha dois chapéus, ele não tem chapéu de perito. Quem tinha era o perito, era o Talhaferro, cujos relatórios não estavam agradando. Ele use a sua criatividade. Não achei nada da Revista Oeste, use a sua criatividade. Não consegui achar nada do Paulo Figueiredo falando de golpe. Pelo simples motivo de que eu nunca defendi golpe. Uma ou duas coisas já podem bastar. É isso, é para isso que você está passando pano, Eliane. Todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes era do TSE e do STF. O choque não é com isso. Ele na condição de presidente do TSE e, portanto, na condição também de ministro do Supremo. E inclusive, eles frisaram, né, o Supremo e o Alexandre de Moraes, ele não pediu nenhuma investigação a mais. Ele não pediu nenhum procedimento a mais. Como não pediu, Eliane? Ele fala, vai atrás, use a sua criatividade, investiga essa revista aqui. Mas ele pediu... E mais, tá aqui agora, pedindo o policial que fazia segurança ou sei lá o quê, pedindo acesso clandestino a banco de dados, sem autorização judicial. O compartilhamento de informações, muitas delas públicas, inclusive, e que são factuais, fatos comprovados. Agora, tudo isso dito, Marcelo, é óbvio que a oposição, o bolsonarismo, já estão usando muito esse episódio todo para fazer uma correlação que é ilegítima, né, entre a Vaza Jato, das conversas do Deltan Dallagnol e... Sabe quem acha legítima? O autor da Vaza Jato.
que é o mesmo autor da Vaza Jato do Xandão, da Vaza Toga, como se você preferir. Esse papel ao qual esses caras se sujeitam na Globo, e é por isso, é exatamente por isso que não tem um desses que me coloque no ar. É por isso que ninguém queria debater comigo na Jovem Pan. Porque se eu estivesse no ar na Globo News, eu ia virar e falar, Eliane, você não está falando a verdade. Vamos lá, não é isso que está escrito. Não interessa o que os bolsonaristas estão usando, o que não estão usando. E é claro que a analogia é feita, e está sendo feita não por nós, está sendo feita em todos os grupos de juristas do Brasil. Eu tinha feito na pauta de hoje, a gente ia mostrar várias coisas. A gente ia mostrar a mudança da postura da imprensa. A gente ia mostrar, por exemplo, como que a Folha de São Paulo publicou... Vamos colocar aqui, a Folha de São Paulo publicou um editorial dizendo que a ordem informal fere o devido processo legal. Um editorial de opinião da Folha de São Paulo. O próprio Glenn Greenwald chama atenção nesse editorial sobre uma das coisas que ele considera mais graves nessa história, que foi pouquíssimo chamado a atenção pelas pessoas, que ele coloca aqui, eu não vou conseguir ver, porque agora o negócio do StreamYard está no caminho. Não vou conseguir ver, estou ferrado. Deixa eu ver se eu consigo abrir o tweet aqui. Eu tenho aqui o tweet, vamos lá. Ele diz o seguinte, no editorial: tampouco se disfarçou o incômodo diante de pedidos específicos do ministro que não eram encontrados na rede. A orientação para um destes casos foi recorrer à criatividade. Esse caso é o caso da Revista Oeste. No meu caso, o cara fala, não acho do Paulo Figueiredo. Não, mas o ministro quer dar seu jeito, né? Pega uma ou duas coisas que já devem bastar para derrubar ele. A própria Folha de São Paulo, e vejam que mudança, né? A própria Folha de São Paulo diz que a atuação dos assessores fora do rito abre brecha para nulidade. Não é mais a opinião do Paulo, são juristas ouvidos pela Folha de São Paulo. Claro que abre brecha para nulidade. Vejam, e eu estou aqui mostrando uma mudança de postura completa na imprensa para contrapor ao que a Eliane Cantanhede fez. Mas, reparem, até a Piauí, que era uma das grandes vazadoras com acesso a dados confidenciais do STF, reconhece o problema. Eles dizem, o problema não é bem morais. As mensagens reveladas pela Folha não indicam regularidade do ministro, mas um problema maior, a distorção do desenho institucional das cortes. Eles vão além. O Estadão, nos seus editoriais, nas suas colunas, tem, por exemplo, o do William Vac, onde o William Vac mostra que o episódio envolvendo Alexandre de Moraes vem de longa data, e ele chama atenção para como, aquilo que ele estava falando com a Alan dos Santos no início do programa, como que a população tem uma imagem das cortes hoje politizadas, que elas, cortes, se tornaram politizadas. Ainda no Estadão, o Ricardo Correia, que é o coordenador de política do Estadão, o jornalista coordenador de política, fala: problemas nunca foram as mensagens sobre Moraes, mas o inquérito e todo o poder concedido a ele. Essa mudança, e eu passei por Folha, que é a autora dessas reportagens e editorialmente está se posicionando, o Estadão, que já tinha se posicionado editorialmente contra o Alexandre e agora se tornou consensual. E onde a gente menos espera é que vem determinadas coisas. A Malu Gaspar era muito próxima. Era a jornalista que mais vazava coisas do Alexandre. Hoje eu ouvi dizer que eles não estão em bons termos. E faz sentido. Porque ela faz a comparação que a Eliane Cantanhede, do mesmo grupo de imprensa, e que ela diz que a comparação é feita pelos bolsonaristas, e eu não sei se a Malu Gaspar agora, aqui em algum momento, não sei se a Malu Gaspar virou bolsonarista, mas ela diz, a Malu Gaspar diz, vaza-jato de Alexandre de Moraes mostra que não aprendemos nada com a vaza-jato de Moro. Eliane,
Leia a sua colega de jornal, de grupo de mídia. Mas o mais importante destes todos, para mim, foi o Merval Pereira. E eu digo isso, eu até conheci o Merval Pereira pessoalmente. O Merval Pereira, ele é uma espécie de ombudsman quase dentro do Globo. Ele é uma pessoa muito ouvida para ditar os rumos do jornal. Os rumos editoriais do jornal são muito ditados pelo Merval. E o Merval Pereira foi muito duro, não só na sua coluna do Globo, no seu editorial do jornal o Globo, ou seja, a posição oficial do jornal, endereçada... Não, essa não é do Merval, acho que essa é o editorial. Deixa eu abrir aqui. Não, perdão. Vou chegar no Merval Pereira. Essa é a postura editorial do jornal Globo. Mensagens de assessores de Moraes são embaraços ao Supremo Tribunal Federal. Episódio desperta, no mínimo, controvérsia jurídica e impõe resgate do ambiente de normalidade. E a reportagem começa elogiando o Alexandre. Para muitos, elas sugerem que os ritos jurídicos foram atropelados ao longo de investigações para debelar a disseminação de desinformação durante o período eleitoral. Ressaltam que, em alguns, os próprios assessores manifestaram constrangimento diante dos atalhos na troca das informações entre TSE e STF, onde Moraes também comandava o inquérito da desinformação. O Globo admite a ilegalidade dos assuntos, mas diz que talvez tenha sido necessário para combater as fake news. Vejam, o jornal O Globo começa a criticar o Alexandre no seu editorial. E eu estava falando da importância do Merval Pereira, porque, de fato, tem a coluna do Merval, mas também tem o vídeo do Merval Pereira na Globo News, em plena Globo News, com os seus colegas, mostrando que a Eliane Cantanhede está viajando, está doidona, que há mesmo... É o mais forte que dá para se esperar do Merval Pereira. Bota o vídeo aí pra gente, Bruno. Foi uma defesa do tribunal. Eles se fecharam, tá bem claro que não foi uma coisa de improviso, eles devem ter conversado antes ali, uma estratégia combinada. A última vez que eu vi o Supremo se defendendo assim foi, se eu não me engano, na decisão monocrática aprovada no Senado. Eles também abriram a sessão no finalzinho do ano passado, fazendo ali uma defesa e criticando a aprovação dessa decisão lá no Senado. Queria te ouvir, Merval. Acho que o tamanho da manifestação do Supremo indica o tamanho da crise, né? Ontem o ministro Alexandre de Moraes já tinha dado uma nota. Merval entende de bastidores. O que ele está falando o clima no STF é clima de fedeu. Explicando tudo do ponto de vista dele. E era uma coisa que se não houvesse margem para a discussão, não haveria necessidade de uma manifestação tão enfática de tantos membros do Supremo. Acho que, no final, há um erro fático do ministro Alexandre de Moraes, e do presidente Barroso também, porque o que a Folha fez não foi uma notícia mentirosa. A Folha fez uma publicação de um fato e interpretou esse fato, certamente, com base em advogados. Como em todo caso, há sempre quem está de um lado e quem está do outro. Quem tem uma interpretação assim ou assado. Eles trataram o caso como se fosse mais uma fake news, mais uma mentira da imprensa. O que é evidente que ia acontecer, e todos nós dissemos isso o tempo inteiro. Eles começaram com o Oswaldo Eustáquio. Ele não é jornalista, está fazendo fake news. Depois foram para o Alan dos Santos. Depois partiram para o Paulo Figueiredo e para o Rodrigo Constantino. E eles vão, depois o próprio Monark. E eles a linha vai sendo cada vez mais próxima do mainstream. E no momento onde a Folha de São Paulo publica isso, a imprensa agora está numa situação muito difícil, porque eles são todos colegas. E se dá para chamar que a Folha de São Paulo está fazendo fake news, como está dizendo o Merval Pereira, que diz o Alexandre de Moraes, dá para chamar o Globo, dá para chamar qualquer um, que é justamente o que a gente vem dizendo que vai acontecer o tempo inteiro.
Se o Alexandre de Moraes pode dizer que o Rodrigo Constantino, que trabalhou em todos os veículos de imprensa, é pseudo-jornalista, ele pode dizer que qualquer um é pseudo-jornalista. Ora, o Glenn Greenwald não é jornalista, ele é advogado. Tem Pulitzer, por um acaso, mas pseudo-jornalista. O William Bonner, né? Fez faculdade de publicidade. O Boechat nunca estudou jornalismo. Não é o diploma, né? No Brasil, o entendimento é que você pode ser jornalista sem diploma, assim como aqui nos Estados Unidos. Assim como os grandes jornalistas nunca eram formados em jornalismo, né? Eu, por um acaso, fui para a faculdade de jornalismo, mas não deveria. Acho que desaprendi mais coisas do que aprendi. Isso não é correto, não foi o que aconteceu. Sim. Como eu fiz a pergunta ao André... advogado, Roberto Dias, se os 2 assessores do ministro, em várias ocasiões, expressaram o temor de serem descobertos, e que ficava muito escancarada a atitude, e vamos inventar um e-mail para dizer que alguém fez essa denúncia e não nós, é claro que aí tem alguma coisa, não é uma invenção de ninguém. E aí vocês reparem como... Olhem a mudança. Eu quero que vocês... Porque às vezes a gente acha, meu Deus, o establishment já está protegendo, tem a Eliane Cantanhede, a Globo está passando pano, o Augusto, não sei lá das quantas, Botelho, né, não sei o quê. Claro que tem gente passando pano. O genial dessa estratégia, e eu sei de algumas coisas que vão vir por aí, o genial dessa estratégia de liberando a conta-gota é que a cada semana, a cada 2 dias, a cada 1 dia, né, essas reportagens começaram a ser publicadas na terça, parece que estão rodando há semanas, dominaram o discurso, o debate público. A cada momento vem uma coisa nova. E a cada momento, esses passadores de pano têm que se afundar mais. E eu dou um recado para eles. Se preparem porque vem mais. Vocês estão cavando e entrando num fundo de poço do qual vocês não vão conseguir sair. Não há mais saída. O suicídio moral tem que ser de vocês, se continuarem passando pano, vai ser completo. Até que alguns, no meio do caminho, vão largando, vão saindo. O Merval começou a sair fora. A Andréa Sadi começou a sair fora. A Eliane Cantanhede ainda está no barco. Mas eles, aos poucos, vão abandonando. E eu quero que você em casa, principalmente você que é derrotado, você que é o cara do não vai adiantar nada, eu sou cético, eu sou fodão, eu publico um comentário no chat do Paulo e no Twitter dizendo vai dar em pizza, porque eu me sinto foda falando isso. Eu digo para você, como é que as coisas estavam no início do ano? Há meros 4 meses, Bolsonaro convocou uma manifestação para a Avenida Paulista. Há relatos, né, de que ele estava cogitando ficar lá na Embaixada da Hungria, morrendo de medo de ser preso. Hoje, naquele momento, Moraes contava com apoio unânime da imprensa. Você não viu uma vírgula contra ele. Estou falando de março, fevereiro, talvez. Nós estamos em agosto. Olhem como o cenário mudou. Olha como as coisas mudaram. Isso é fruto de trabalho. Não é fruto de ninguém que nem você que estava sentado e falando assim, não vai dar nada, o Brasil acabou. E eu não digo que o Brasil vai virar a Suíça, não. Eu falo sempre que meus objetivos são muito modestos. São recuperar o nível de liberdade de expressão que a gente tinha em 2018. Um objetivo modesto. Mas vejam a mudança, reparem a mudança. Reparem o vento da mudança, a OAB se manifestando. A OAB que passou pano para tudo que o Moraes fez. A Folha de São Paulo hoje é totalmente não grata ao Alexandre. A Folha de São Paulo. O Brasil inteiro está discutindo os abusos do Alexandre de Moraes. E eu falei para vocês, em 2023, que eu tinha 2 coisas que antes da gente resolver o problema, a gente precisava ter consciência do problema. Consciência
internacionalmente e consciência nacionalmente. E vejam os avanços que nós fizemos nessas áreas. Eu gosto de pensar em ter um papel pequeno de contribuição nessa história. Eu espero que Deus pense que eu tenho um pequeno papel de contribuição nessa história. Mas eu não posso deixar de dizer que essa foi uma semana muito boa. Muito boa. Eu não sou o único que sabia a respeito do que vinha, não, tá? Mas alguns acham que tem uma coisa mágica de eu saber, etc, etc. A diferença é só que eu faço o meu trabalho jornalístico bonitinho. Bruno, você consegue retomar o vídeo da Eliane Cantanhede no ponto que ele estava? Ou você já tirou ele da pauta? Acho que ele está aqui ainda com a gente. Agora, tudo isso dito, Marcelo, é óbvio que a oposição, o bolsonarismo, eu vou avançar um pouquinho. Enfim, entre eles ali na Lava Jato, e agora esses áudios que estão circulando. Duas informações só para concluir. Presta atenção agora. Que havia esses áudios, já circulava em Brasília e em São Paulo há pelo menos 3 meses. Eliane, peraí, pega. Quer dizer que você, como jornalista, Eliane Cantanhede, já sabia da existência desses áudios e você não achou que valia a pena ir atrás, descobrir e publicar? Quer dizer que a Globo estava cobertando os áudios das violações do gabinete clandestino do Alexandre de Moraes? Você está admitindo isso em plena Globo News ou é impressão minha? Vocês no chat podem dizer melhor que eu. Porque isso é verdade. Isso é verdade. E por que o Glenn foi o único que teve coragem? Será que foi medo? Será que foi acobertamento? Por que o Glenn teve coragem de publicar esses áudios? Esses diálogos? Essas reportagens? E aí ela entra no segundo ponto. Primeiro, a existência dos áudios. Segundo, qual é o temor agora, nesse momento? É que os áudios que envolvem o principal assessor do Alexandre de Moraes, um juiz do gabinete dele no Supremo, enfim, esses áudios são longos, longuíssimos, e tem mais. Ninguém sabe ainda o que eles contêm. Isso veio à tona. Mas o temor no Supremo é que haja mais coisa esse assessor, esse juiz que é assessor do Alexandre de Moraes, que haja mais coisa, que ele tenha falado mais coisa, ouvido mais coisa, então está todo mundo com um pé atrás. Está todo mundo com o cu na mão. É isso que tá. Não é? Ninguém está com o pé atrás. Está todo mundo com o cu na mão. E eu vou te dar um spoiler. Tem mais coisa. E a gente vai ter, como eu antecipei na terça-feira, antes disso tudo acontecer, nós teremos dias muito movimentados na política brasileira. Nada disso vai funcionar sem o povo na rua. Isso é muito importante. No dia de 7 de setembro, o povo vai voltar à Avenida Paulista. A gente vai continuar aqui dando informações. Eu espero muito que o presidente Bolsonaro saia das catacumbas que ele está lá, não sei onde é que ele está, mas eu espero que ele, inclusive, endosse pela primeira vez essas novas manifestações. O que está faltando é manifestação popular. Se não botar o povo na rua agora... Boa, Bruno! Isso é coisa da Sueli, hein? Isso é coisa Sueli. Tá aqui, ó. 7/9, fora Moraes. Tem, inclusive, se você quiser organizar um ato na sua cidade, dia 7/9 é a grande manifestação para tirar essa porra desse Alexandre de Moraes do poder, para acabar com as ilegalidades dele. Se eu não for para as ruas agora, não adianta você ir mais. Tudo que dava para a gente fazer, a gente está fazendo.
Esquece derrotismo. Esquece Bolsonaro, vai ou não vai, não sei o quê. Você tem que ir. É você que manda no Bolsonaro, por você que é o eleitor. Quem manda no político é o povo, não é o povo que manda no político. E eu espero, torço. Vou, inclusive, mandar mensagem aqui para ele, cobrando. Tenho esperança. Acho até que ele vai fazer, tá? Se você me perguntar, eu acho que vai. Mas, independente disso, você deve ir às ruas no 7 de setembro. Outra coisa que você deve fazer é baixar um VPN. Porque se continuar o X divulgando as coisas que estão divulgando assim, vai cair, as redes sociais vão cair. As redes sociais vão cair. O X vai cair se continuar assim. Eles estão violando sigilo, publicando decisão. O confronto está cada vez mais aberto, mais deflagrado. E o Alexandre está num momento mais enfraquecido. Esse é o momento mesmo. E o que você tem que fazer? Baixar um VPN, para não acontecer o que aconteceu na Venezuela, onde aí as pessoas foram entrar para baixar o VPN e não dá mais, porque o Maduro, mesma coisa, tinha bloqueado o VPN. Tem um link aqui na descrição para você baixar o Proton VPN, que é o VPN que eu uso. Mais de 70 mil pessoas já baixaram o VPN graças ao Paulo Figueiredo Show. Várias delas baixaram na versão gratuita, infelizmente, que eu não ganho nada quando você baixa na versão gratuita, mas muitas assinaram o plano. O plano anual custa $4,99 por mês. É uma promoção também do McDonald's. Você vai abrir mão de promoções e promoções do McDonald's para você ter um VPN. A versão paga é melhor, mas a versão gratuita também é muito boa e é muito fácil de usar. O link está aqui na descrição para você baixar. Usa o link que você me ajuda, mesmo que você use para baixar o gratuito, não tem problema. Você imagina, né? Se eu conseguir chegar a 100 mil pessoas que baixaram o VPN graças ao meu programa, são 100 mil brasileiros que não são mais censurados, são 100 mil brasileiros que não são mais investigados, que o Macedo não consegue abrir os dados onde é que ela acessa a internet. Pô, é uma bela de uma contribuição. E eu fazia propaganda desses caras de graça, coisa que eles viraram patrocinadores. Aliás, eu comunico a vocês que fechei um novo patrocinador para o canal, mesmo que está patrocinando a Revista Oeste. A partir da semana que vem eu vou começar a divulgar o pessoal da MyLiberty, que é uma empresa de apostas digitais, que eu sei que não é comandada por traficante de drogas, sei que não é comandada pelo PCC, sei que não é ligada à Rede Globo, o pessoal de direita que está financiando a Oeste, o Constantino, o Fio Diário, anunciante de... isso é muito legal. Semana que vem a gente começa com o anúncio. Mas o formato do Paulo Figueiredo Show nunca vai ser dependente de anúncio. O Paulo Figueiredo Show vai ser sempre dependente da sua assinatura, do seu apoio. Então, todos vocês que pensam que esse programa, com essa bela produção, com o Bruno, todo mundo fazendo o trabalho que faz, a Sueli, o João, tudo isso é possível graças ao seu apoio. Então, eu peço a você que entre no link da descrição, www.paulofigueiredoshow.com/apoie, e você vai lá, tem as duas modalidades de apoio. O apoio normal, que custa R$ 6,99, mas com cupom de desconto cai, acho que para R$ 5,60, uma coisa assim, por mês, quantia pequena para muita gente poder apoiar, que permite que eu faça o que eu faço, e o Patrono Gold, que tem uma série de benefícios, acesso pessoal a mim, grupo de WhatsApp, etc., com a quantia de $50 por mês. Mas, além de tudo, para você que tá duraço, e tem muita gente duraça também, para você que está duraço, mas não quer perder o contato comigo, entra aqui no link da descrição, no Paulo Figueiredo. Você está vendo essa primeira opção aqui? Ó? Essa primeira aqui é a grátis. Com R$0, você se cadastra lá, eu passo a ter o seu contato e eu vou mandar para você o mesmo boletim que eu mando para todo mundo, para o patrono, para o apoiador. E boa parte das matérias, a maior parte das matérias são abertas, mas acima de tudo, se bloquearem minhas redes sociais, se tiver alguma coisa urgente para eu comunicar, eu vou mandar para vocês. Olha, eu agradeço imensamente aqui a enorme audiência. Hoje botamos 40 mil pessoas no Paulo Figueiredo Show, realmente impressionante. Vamos em frente. Semana que vem vai ter bastante mais notícia. Tá difícil fazer só 2 Paulo Figueiredo Show por semana, né? Ontem, na terça, eu fiz live à noite, na quarta eu fiz Rodrigo Constantino. Se você não assistiu o nosso bate-papo, tá disponível nos nossos canais do YouTube. Se inscrevam. Tem muita gente, tem 12 mil pessoas assistindo pela TV Flórida. Eu convido vocês a entrarem lá no Google, digitar Paulo Figueiredo Show, que vocês vão encontrar o meu canal. Eu peço a vocês, eu estou tentando chegar a 380 mil inscritos, peço que vocês assinem
Se inscrevam no meu canal. O pessoal que está assistindo também, muita gente, mais de 15 mil pessoas assistindo pelo X. Adoro que assistam pelo X, mas entrem lá no Paulo Figueiredo Show também, no YouTube, o canal Paulo Figueiredo Show, fácil de achar. A gente não está mais transmitindo pelo Fio Diário, mas eu sempre recomendo que as pessoas assinem e se inscrevam no Fio Diário. E muito legal, nós estamos aí, hoje, nós tivemos 1.600 pessoas assistindo via VPN, então, ou do exterior, então muito bacana também. Agradeço imensamente, na terça-feira estamos de volta com mais um Paulo Figueiredo Show. Muito obrigado pela enorme audiência, até lá, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Figueiredo, Figueiredo.